Estamos retomando com o canal agora no finalzinho de 2020. E no vídeo de hoje vamos retomar a série sobre Hugo e vamos assumir um compromisso de um vídeo por semana falando sobre o Hugo e sobre o Web Estática. No vídeo de hoje nós vamos ver como criar um site do zero com o Hugo e vamos ver como configurar o tema dentro do site. Então, após a vinheta, fique com o tutorial. Retomando então sobre o Hugo, eu decidi retomar desde o início, até pelas diferentes versões nesses 3 anos que ficamos sem vídeo sobre o Hugo. Então eu vou tentar abordar desde o início a configuração do site e também no final o deploy desse site de forma automática. Para quem não sabe, o Hugo é um gerador de site estático, é um dos geradores mais rápidos, é assim que eles se vendem. Vou dizer que é de fato muito rápido para gerar o site, com muita carga. Então, é bem interessante, ele é escrito em Go, ele já está com uma maturidade muito boa. Nós não estamos falando de um projeto recém-criado, projeto que a gente não sabe para onde vai. Com o Hugo nós podemos fazer blogs, sites institucionais, portais de conhecimento, uma infinidade de projetos apenas utilizando o Hugo e um editor de Markdown. Tá? O Hugo, então, para gerar o conteúdo, ele utiliza Markdown, ou no decorrer do curso aqui, dos vídeos, nós veremos como consumir APIs dentro do Hugo. Então, nós podemos até, inclusive, usar um back-end em PHP, um back-end em Python, qualquer outra linguagem, ou até mesmo consumir de um site de terceiros, utilizando a tecnologia JSON, né, API, para renderizarmos dentro do nosso site. Eu não quero me alongar muito. Vou deixar o link aqui na descrição, quem se interessar mais pelo Hugo. Inclusive pode ver um dos vídeos antigos que tem aqui no canal, explicando mais sobre a web estática, as diferenças comparado com a web dinâmica e assim por diante. Aqui, inclusive, eu estou rodando um site local, que é o meu site pessoal, que eu preciso atualizar falando nisso, que está rodando com o Hugo e ele está consumindo a API do GitHub. Mas o que nós queremos fazer é configurar um site novo aqui, né? O que a gente precisa para colocar um site no ar? Bom, primeiramente é interessante nós termos o Hugo instalado na nossa máquina. E existem N maneiras aqui de instalarmos o Hugo. Então vamos ver aqui. O binário do Hugo está disponível para a maioria dos sistemas operacionais: Windows, Linux, OpenBSD, FreeBSD, macOS, uma infinidade, inclusive agora para a arquitetura ARM, os famigerados ARMs. Entre as N maneiras de instalação, podemos destacar através do Brew, do Port, no caso do Mac, ou até do Homebrew, utilizando o Linux. Eu já tenho o Homebrew instalado, até vou aumentar um pouco aqui a fonte do meu terminal. Eu tenho o Brew instalado e nós vamos utilizá-lo como ferramenta de instalação para o Hugo. Assim eu tenho também as últimas versões do Hugo instaladas, atualizadas, né, com uma frequência. Isso é bem interessante. O Brew ele serve para muitas coisas, né? Ele é uma espécie de instalador universal. Ele é muito útil no Mac, que nós não temos um gerenciador de pacotes. No Linux ele não é tão conhecido, mas ele é interessante para mantermos compatibilidade entre diferentes famílias de sistemas operacionais. Por exemplo, com o Brew posso instalar a mesma versão do Hugo no Ubuntu, no Fedora e assim por diante. Até para quem quiser, se tiver curiosidade, eu estou utilizando o Fedora 32 aqui na minha máquina. Eu estou executando o Brew install Hugo. Ele já está instalado, está na versão 0.78.2, é a última versão disponível. Brew install Hugo, instalando o Hugo. Podemos digitar Hugo version para vermos a versão que nós temos instalada. Nós temos, como eu já falei, a 78.2. Beleza. Eu criei anteriormente um site aqui para testes, mas nós vamos ignorá-lo e vamos criar um novo. Primeiramente, é interessante criarmos uma pasta para separarmos os nossos projetos. Então, usando o comando do próprio Linux, o mkdir, né, o make diretório, né, make dir, eu vou chamar o diretório de Hugo YT, então Hugo YouTube aqui para ficar mais simples.
Dei Enter, criei o diretório, vou entrar na pasta. Então nós temos aqui, estamos dentro da pasta. Beleza, ótimo. Agora nós vamos começar a utilizar o Hugo. Digitando Hugo New, site e o nome do site. Posso chamar de qualquer coisa, tá? Posso chamar de Pitanga, se for o caso. Ó, vou criar o site pitanga.com.br. Beleza. Se dermos um ls, que é uma listagem de diretório, nós temos o diretório pitanga.com.br. Nós temos dentro desta pasta a estrutura de diretório básica do Hugo, a inicial no caso. Então, começando com os archetypes, os arquétipos, uma pasta onde nós podemos definir determinadas estruturas padrão e seguindo a hierarquia, né, sempre de baixo, no caso, de baixo para cima. Primeiro o Hugo enxerga o que está dentro de tema, né, no tema escolhido. Caso não exista, ele vai para a pasta superior, que no caso é a pasta do site. Então nós temos uma certa hierarquia ao inverso, né? Nós começamos pelo tema. Sempre, no caso, é de baixo para cima. Tá? Nós não vamos mexer nos archetypes agora. Nós temos o arquivo de config, então é onde nós definimos o tema, definimos algumas configurações que são globais para o site, nome do site, sei lá, diretório no GitHub para alguma coisa, tudo que é global, que você pode reutilizar em qualquer página, qualquer lugar do site. Nós temos a content, que é onde de fato fica o conteúdo, tanto as páginas quanto o blog. Por que é interessante separar o que é página e o que é blog? Blog a gente entende que é aquele conteúdo dinâmico que ele tem uma frequência de atualização muito grande. Então toda hora tu está criando uma postagem nova, tu está atualizando, tendo interação nessa postagem. A página, ela também é editada da mesma maneira, né, usando Markdown. Nós entendemos que páginas, elas possuem uma hierarquia superior, então elas estão um pouco acima do blog e elas são estáticas, na maioria das vezes. Tu modifica com muito pouco, com exceção da home, que é uma página onde nós listamos as postagens recentes, no caso de blog, né? Novidades e tudo mais. Mas elas são parte fundamental da estrutura básica do site. Então, quando nós pensamos no site, pensamos na estrutura básica dele, nas páginas que são fundamentais para a identidade desse site. Então, nós estamos falando desse tipo de conteúdo, que é o conteúdo das páginas. O conteúdo, o blog, por outro lado, né, ele está mais relacionado à geração de conhecimento, geração de conteúdo de forma geral, né, tira dúvidas, um monte de coisa. Então, são conteúdos que estão abaixo e eles não fazem parte da estrutura principal do site. Vamos dizer assim, tá? Mais para frente a gente pode ir entrando mais a fundo em cada parte do projeto. Nós temos o data, né, que é onde nós podemos colocar arquivos estáticos, arquivos que não possuem uma alteração recorrente, um JSON, um SQLite, um XML, o que der na telha, inclusive imagens, se for o caso. Mas nós temos um diretório especial só para o que é conteúdo estático, conteúdo de assets ou conteúdos estéticos também, que no caso é o static, né? Mas antes disso nós temos os layouts, que também nós podemos inclusive criar, subscrever uma estrutura de um tema. Por exemplo, nós estamos usando um tema de terceiro, nós não queremos modificar o tema do terceiro. Dentro de layouts, nós podemos criar certas alterações que não vão interferir diretamente no tema, mas que visualmente vai ser diferente no nosso site, né? Eu não sei se ficou claro. Alterações no layout sem mexermos no tema. O static que a gente já falou, são os arquivos estáticos.
Não necessariamente os arquivos do tema, mas, por exemplo, um logo, uma imagem de perfil, alguma coisa assim que tu vai utilizar dentro do site. E o Themes, né, o Temas, é onde nós colocamos o nosso tema. O Hugo tem uma gama bem interessante de temas, né? Nós podemos visualizar aqui. Nós temos alguns temas aqui disponíveis. Existem outros temas que estão no GitHub, né? O Hugo ele já tem uma certa fama, vamos dizer assim. Então, tem outros usuários que estão disponibilizando temas dentro do GitHub e não são listados aqui. Mas é interessante para iniciarmos aí os estudos. A gente pode selecionar um tema e usarmos ele para irmos conhecendo melhor a ferramenta, tá? Mas vamos retomar aqui para o nosso site. Essa é a nossa estrutura básica. Seguindo a documentação, como que nós podemos adicionar um tema? Porque se nós executarmos agora o Hugo Server, teremos sucesso na execução do site. É óbvio, né? Não temos nada, né? Ele assim, nada visível. Se nós abrirmos aqui a localhost 1313, teremos simplesmente um retorno de uma página em branco, né? Porque nós não temos nenhum tema definido, não temos nada de conteúdo neste site. Tudo bem, mas vamos ter em breve. Vou dar um Ctrl C aqui para parar o processo e nós vamos adicionar um tema. O próprio projeto recomenda o seguinte: recomenda usando o Git mesmo, né? Vamos iniciar o Git aqui, um Git init, para inicializarmos um Git em branco dentro de um Git file em branco dentro da nossa pasta. E usando o Git novamente, vou copiar aqui, nós vamos usar um tema que é recomendado pelo projeto, que é um tema bem tranquilo de alterarmos, que é o tema chamado Ananke. E então, com o comando git submodule add, nós estamos adicionando um submódulo do Git ou um outro repositório ao nosso projeto dentro da nossa estrutura. Então, isso quer dizer que, separando os nossos arquivos do site, né, trazendo esse tema, nós primeiro, vamos ter o tema funcionando. Segundo, nós conseguimos separar dentro do Git o que é a alteração do site, o que é a alteração do tema. Então, digamos que o tema tem uma atualização, a gente só atualiza o Git do tema, não precisa copiar todos os arquivos de novo, colar na pasta, fazer todo aquele trabalho, tá? Essa é uma das maneiras, é a maneira recomendada na documentação. Vou dar um Enter. Vejam que ele está clonando o tema dentro da pasta Themes. Já foi. Terminou. Ainda assim, só clonando o tema, se nós executarmos de novo o Hugo Server, veremos que ainda não temos nada, né? Por quê? Porque nós não mexemos nas configurações, nada, nem nome do site, nada mesmo. Vamos usar o Vim, então, o NVim, para realizarmos algumas alterações aqui dentro. Vemos aqui o config. No config, então, nós temos alguns parâmetros. Nós podemos definir uma URL padrão para esse site. Nós podemos definir qual é a linguagem padrão do site, o nome, né? Inserindo aqui no Vim, eu vou digitar aqui que é meu primeiro site com Hugo. Beleza. E aí o que a documentação nos diz? Nos diz que nós temos que dizer qual que é o tema que vai ser utilizado para esse site. Então nós vamos dizer aqui que é theme igual. E se eu não me engano, qual que é o nome que a gente deu aqui? Ananke. Vamos salvar esse cara. Eu vou sair, que eu não preciso mais mexer. Por enquanto eu não preciso mais. Vamos digitar Hugo Server novamente. Já percebemos que aumentou o número de páginas, né? E temos até um site maps aqui dentro.
Vamos ver se funcionou. E nós temos aqui já com um tema bem simples, nós temos o primeiro site com o Hugo, né? Bem interessante. Então vamos abrir o nosso projeto novamente, vou usar o NVim. Então nós temos aqui, dentro de temas, né? Como eu falei, temos o Ananke e temos uma estrutura deste tema aqui que é familiar para se analisarmos a estrutura superior, a estrutura do projeto. Nós temos também os archetypes aqui. Nós temos o data também. Inclusive nós temos aqui um arquivo JSON que pode ser utilizado, pode ser visualizado para analisarmos a estrutura. Nós temos arquivos um diretório de imagens, layouts, que é um que nos interessa muito. Então, dentro de layouts, nós temos, por exemplo, o arquivo index.html, que, seguindo o sistema de tags aqui do Hugo, nós temos, então, a construção dessa homepage, tá? Mas, voltando, eu acho que é muito importante, o último conteúdo deste vídeo, é analisarmos o content. Então, nós temos duas possibilidades aqui de criar conteúdo. A primeira, adicionando manualmente. Primeiro, post.md. Se eu não me engano, acho que não sei se o tema ele está respeitando isso, mas vou separar dentro da pasta blog. Deixa eu ver se ele vai funcionar já. Beleza. Então nós temos aqui o nosso arquivo MD e dando um insert aqui, tudo que estiver aqui é o metadata do post, né? Neste caso é um post, poderia ser uma página, mas tudo que estiver aqui dentro é o nosso metadados. Então eu vou colocar aqui, né, meu primeiro post. Deixa eu colocar aqui date e segue um padrão de data aqui. Isso porque eu estou fazendo na mão, né? Se nós usarmos depois o recurso de criação de post, essa data é inserida manualmente. Mas eu vou colocar aqui só para a gente ter alguma coisa, né? Beleza. E nós podemos definir se ele é um rascunho ou não. Eu vou dizer que não é um rascunho com false, tá? Vou salvar esse cara. E agora o Hugo New. É um Hugo New Posts. Na verdade, deixa eu ver uma coisa aqui. Onde nós estamos? Nós estamos na raiz Hugo New Content Blog. Segundo post.md. Vamos ver se deu certo. Vamos abrir o NVim novamente. Aqui dentro da pasta blog nós temos agora dois arquivos Markdown. Nós temos o meu primeiro post e o segundo post. E vejam que aqui, de fato, ele já inseriu o título, a data e se ele é um rascunho ou não. No caso, aqui ele já define como padrão como true. Quer dizer que se nós renderizarmos o site, ele não vai renderizar essa postagem. Bom, esse é o básico, acho que, para esse primeiro vídeo. Nos próximos vídeos nós vamos estar tanto adentrando mais a criação e alteração de temas, quanto a criação de conteúdo usando Markdown. Espero que tenham gostado, espero ver vocês aqui no canal, espero que o pessoal tenha interesse pelo Hugo, né? Eu acho que é um gerador de sites muito bacana. Para mim é o meu gerador de site estático favorito. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, até mais.